É, porque tem assunto importante também. Lá na Europa, o chanceler alemão Friedrich Merz afirmou estar insatisfeito com o acordo entre a União Europeia e o governo americano em relação ao tarifaço de Donald Trump. Nós vamos voltar até a Alemanha, porque o Luca Bassani está com a gente, tem mais detalhes aqui para a gente. Mesmo contrariado, Luca, o líder alemão acabou reconhecendo que não era possível uma resolução melhor no atual momento, né? É isso mesmo, Nonato. Não tem sido fácil para ninguém, apesar de ter conseguido reduzir a alíquota de 30% para 15%. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi criticada por vários países aqui dentro da União Europeia por conta de não ter conseguido se sobrepor neste momento de negociação. O chanceler alemão, Friedrich Merz, ele reconheceu que as negociações foram aquém daquilo que poderia ter sido e que vão sim ter um impacto no mercado de exportação de vários itens alemães, mas comemorou que um dos principais setores vai ser beneficiado. Afinal, o setor automotivo europeu estava sendo taxado em 27,5% e agora vai ser taxado em 15%, ou seja, é um avanço nesse sentido. Lembrando que a Alemanha é um dos grandes produtores de carros de todo o mundo e exporta bastante para os Estados Unidos. Mas ele deixou claro que, apesar deste desejo de muitas lideranças europeias para uma alíquota zero num cenário ideal, não havia o que fazer por conta deste momento de Donald Trump se mostrar irredutível perante outras nações do mundo, sejam elas inimigas históricas, sejam elas aliadas históricas. É difícil ter conseguido arrancar mais uma porcentagem favorável, segundo o que disse o próprio chanceler alemão. Vamos ver se Donald Trump, sendo uma figura imprevisível, irá mudar aquilo que foi acordado ou cumprirá o acordo com todos os termos que ficaram combinados com Ursula von der Leyen. A gente vai continuar acompanhando e vendo também como ele repercutirá estes acordos bilaterais, né, ou entre países ou entre blocos com outras nações do mundo, na Ásia, nas Américas e principalmente o Brasil, que ainda provavelmente amargará 50% de tarifas e ainda não temos uma definição até o dia 1º de agosto, né, Nonato? É isso. Muito obrigado, Luca Bassani, direto da Europa. E é assunto para a gente seguir aqui com o Alan Gani, que está no estúdio comentando esses temas econômicos para a gente. No fim das contas, Gani, o Trump consegue aquilo que ele queria, né? Porque ele bota lá em cima uma tarifa, dali a pouco ele reduz, mas de qualquer modo está ganhando do mesmo jeito do que era antes, né? Exatamente, né? Nessas negociações ele consegue os seus objetivos, ele consegue uma tarifa maior do que era antes. Agora, tem uma ideia muito equivocada de que, se você coloca uma tarifa protecionista contra o outro país, você se deu bem e o outro país foi prejudicado. É claro que o outro país acaba sendo prejudicado, principalmente o setor exportador, que vai ter mais dificuldade para exportar para os Estados Unidos. Mas há consequências também para os Estados Unidos. Significa que todos os produtos da União Europeia chegarão mais caro para os Estados Unidos. E isso tem um impacto para a população. Vamos lembrar que a população norte-americana, quem viaja lá para os Estados Unidos, você não tem só carros norte-americanos circulando, muito pelo contrário. Há carros japoneses, carros coreanos, carros chineses e muitos carros europeus. E eles vão se tornar mais caro. Então, no final do dia, o que importa é o padrão de vida da sociedade, o padrão de vida da população. E vai encarecer. Não só isso, há também componentes para a indústria que são importados também de países da União Europeia. Isso também há um encarecimento. Então tem essa ideia de que o protecionismo é bom. Pelo contrário, a evidência empírica, a literatura econômica mostra, na verdade, que quando a gente vai na direção do livre comércio entre as nações, quem sai beneficiado é justamente aquele país que se abriu mais ao livre comércio. Inclusive, foi essa fórmula que os Estados Unidos adotaram por anos e que levaram a uma grande prosperidade norte-americana. Resta saber os efeitos de médio e longo prazo do protecionismo. Eu acredito que não sejam bons. Agora, Gani, existe algum organismo, alguma entidade dentro ou fora dos Estados Unidos que possa impedir que Trump
imponha esse tarifaço? Então, Soraya, muito difícil hoje em dia, porque anteriormente havia um protagonismo muito maior da OMC. Então, os países recorriam à OMC justamente, né, para impedir medidas protecionistas, e o mundo, aliás, a própria OMC, que foi fomentada pelos Estados Unidos naquela ordem mundial pós-Bretton Woods, ou seja, né, do livre comércio, do liberalismo, né, de comércio entre as nações, da utilização do dólar, e aí a OMC, braço da ONU, né, na parte comercial, justamente para acabar com os atritos comerciais entre os países. Mas a gente vai numa direção contrária. O poder da OMC foi completamente esvaziado e, de fato, como o Nonato até me perguntou anteriormente, a gente agora está numa nova ordem, né, mundial, onde é uma ordem muito mais protecionista e, infelizmente, esses organismos, né, que eram para fomentar o livre comércio, Soraya, eles acabaram perdendo protagonismo. Valeu, Gani. Até daqui a pouco, hein?